moçada? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. E dê o seu like, ajude o canal a crescer, por favor. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai ser uma crítica sobre o governo, como sempre, porque não tem como não criticar o descalabro total, a inconsequência, a omissão, a negligência que esse governo promove para a destruição dos brasileiros, uma política de extermínio da classe pobre desse país. Esse governo ele está empenhado justamente nisso, porque o criminoso maior da República, que é Jair Messias Bolsonaro Boçal, o lixo, o excremento, que ele veio do esgoto, ele veio da latrina, ele veio do pântano, e ele não tem capacidade de liderar, governar um país do tamanho do nosso, e ele não tem postura para ser presidente da República, porque ele é um boçal ignorante, que nem eu falei, enfatizando novamente. Ele veio da latrina, ele veio do esgoto. Então, de onde ele veio, ele quer que o Brasil vá para onde que ele é o lugar de origem dele. Mas não podemos deixar isso acontecer. O criminoso maior da República não pode ganhar, querendo eleições para voto impresso em 2022, tudo cortina de fumaça, porque ele sabe que vai perder. Ele foi eleito durante décadas, ele e a família dele, através do voto digital, voto das nossas urnas eletrônicas. E isso aí é tudo conversa fiada. E ele, nas últimas eleições de 2018, ele ganhou através das nossas urnas. Então não teve fraude. Falou que ia apresentar fraude, não apresentou. Só um monte de bravatas, um monte de conversa mole, de não sei o que. No final das contas, ele não tem provas, porque não existe. Não existe. Porque sabe por que não existe? Porque ele quer o caos, ele quer uma ruptura institucional. Ele quer essa ruptura para poder instalar um golpe no país. Ele quer o país de joelhos, prostrado num regime autoritário, autocrático, nazi-fascista, porque ele é nazi-fascista. E aqueles que o defendem, a categoria artística ainda que o defende, os meios de comunicação que ainda o defendem, óbvio, estão ganhando dinheiro para isso. Ele está cooptando vários setores também e estão ganhando dinheiro para isso. Então, todas essas categorias que o defendem ainda compactuam com o governo nazi-fascista e golpista. E essas pessoas vão ser lembradas e vão sair pela porta dos fundos da história. Você pode acreditar. Essas pessoas, muitas categorias que representam um poder na sociedade, artistas, meios de comunicação, eles vão ser lembrados como churume. Estão sendo lembrados já como churume que compactuam com o regime nazi-fascista. Porque eles realmente se compactuam com o regime nazi-fascista, eles são fascistas. Apoiam regimes autoritários, regimes autocráticos, regimes sangrentos de extrema direita, como aconteceu o fascismo, né? Na Itália. Aconteceu o fascismo na Itália de 1922 em diante, que o partido fascista começou a ascender ao poder. O nazismo na Alemanha, que né, o genocida maior da história, Hitler, né, o mais lembrado, que matou mais de 6 milhões de judeus entre outras etnias. Então é isso, ele gosta da junção desses dois regimes de extrema direita, né? E ele quer implantar mais ou menos parecido o que aconteceu na história lá atrás, aqui no Brasil. Óbvio com um modelo mais um neonazismo, um neofascismo, mais elaborado, porque os tempos são outros, né? Não é o clássico, o fascismo clássico e nem o nazismo clássico que nós estamos citando, só da sua premissa maior, que são regimes autoritários. Mas, obviamente que esses regimes eles vão se modelando, vão se aperfeiçoando ao longo do tempo, vão corroendo, vão carcomindo as instituições, para poder, aos poucos, ir solapando e cavando e minando os alicerces da democracia, para que se instaure um regime nazi-fascista. Então ele quer isso, ele quer o caos, com história de urna eletrônica, sabe que vai perder, porque ele sempre foi eleito pelas urnas eletrônicas. Ele e os filhos bandidos dele que ele ensinou a roubar. Então esse ser que veio do esgoto, do pântano,
Então ele quer levar o país para lá. Ele quer levar o país para lá porque é de onde ele veio, não? Esse criminoso maior da República. Então nós temos que fazer de tudo, mobilizarmos na medida que nós podemos, na medida que for possível, fazer força frente a esse tipo de ameaça contra a Constituição, contra a democracia, contra a nossa maneira de pensar, nossa maneira de viver, que não existe nenhum outro sistema fora da democracia para se viver, para você ter mais direito. Ainda mais nossa Constituição cidadã, que é de 5 de outubro de 1988, ela é considerada a nossa Constituição cidadã porque ela vem com muitos direitos para as pessoas. Óbvio que esses direitos não são viabilizados praticamente, mas ao total muita coisa se mudou comparada às outras constituições que nós tivemos ao longo da história do nosso país. Porque nosso país tem 7 constituições, rádio, TVs, artistas, várias categorias que foram a favor dele. E tem alguns ainda que estão a favor dele. Esses sairão pela porta dos fundos da história, serão lembrados, porque estão compactuando com um governo nazi-fascista, um governo ditatorial, um homem que quer quebrar a democracia no meio e quer dar um golpe de Estado, quer um regime autocrático, um regime sangrento, que você não pode se manifestar, que você não pode... perde totalmente os seus direitos são cerceados, os direitos dos cidadãos, o respeito à pluralidade, já não é fácil, ainda mais ele quer fazer isso. E quem compactua com esse governo é nazi-fascista. Não tem jeito, não tem outra palavra. Quem compactua e ainda acha que Bolsonaro é viável para o nosso país e a corja que o cercam, o cercadinho ali, né, aqueles guetos pré-iluministas, que nem o ministro Barroso disse muito bem. O pré-iluminismo é aquela era, aquele período que a ciência era descartada, né, e se vivia muito pelas crendices e pelo misticismo. Então o pré-iluminismo é isso, é o atraso, é a obscuridade, as pessoas que querem o retrocesso. E os guetos são as minorias que cercam esse pré-iluminismo, que no caso nós temos aqui o cercadinho, entre outros, que ainda acreditam nessas ideias insanas e autocráticas e nazi-fascistas desse governo que veio do esgoto, que ele trouxe juntamente com ele. Entendeu? Então, o meu recado é esse, vamos nos mobilizar, vamos fazer o que for para poder conseguirmos condições para pressionar mais ainda os poderes, principalmente o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele que tem o poder na mão de acionar o impeachment para poder tirar esse desqualificado, esse indivíduo, esse ser, o churume do churume, que veio do esgoto e está acabando com o nosso país, está levando o nosso país para o esgoto de onde que ele veio. Ele quer uma ruptura institucional. Essa ruptura é a brecha para que ele instale um regime nazi-fascista, um regime autoritário. As pessoas não podem se manifestar, o direito de ir e vir são cerceados. Você pode ser preso, morto, expulso do país por qualquer opinião contrária ao governo. E é isso que ele quer, uma nova ditadura militar no Brasil, porque ele é filho da ditadura. Ele quer o país novamente debaixo das botas dos militares. E a banda podre dos militares estão apoiando ele. Não é toda, não é a instituição no geral, mas a boa parte foi cooptada pelos benefícios que ele deu, altos salários, cargos importantes. Então ele cooptou uma boa parte da área militar para poder ficar a favor dele. Mas não é a instituição no geral, é apenas uma banda podre da parte militar que está com ele. Essa banda podre não acha que o país não vai ficar debaixo dos pés de vocês de novo, não. O país, a sociedade não quer isso, não quer ditadura, não quer ter seus direitos cerceados.
A sociedade quer educação, mais empregos, diminuição da desigualdade social, uma qualidade de vida melhor, que é um governo que represente e que dê condições para o Brasil prosperar e ascender politicamente e economicamente. Não esse ser que é totalmente antítese disso que eu falei, é totalmente antagônico isso que eu falei. Ele quer a destruição, porque ele veio do esgoto, juntamente com aquela leva que ele pega da banda podre dos militares que estão com ele. É tudo banda podre, então é isso que eles querem. O país de joelho prostrados, um regime sangrento e autoritário. Não podemos permitir isso, né? Esse é o meu recado, e é isso, temos que nos posicionar e da melhor maneira possível pesquisar e tentar fazer o melhor para o nosso país, né? E voto impresso não, voto impresso é só fraude. Nossas urnas eletrônicas são seguras. As urnas eletrônicas são seguras, já foi comprovado isso. Não podemos nos curvar diante da vontade de um criminoso, né, que só quer destruir o país. Ele e a família dele, e os que o cercam, e o bando do cercadinho ali, o gado, né, que apoia o criminoso maior da República, e uma boa parte da categoria, de algumas categorias brasileiras artística, da mídia também, que compactuam com o nazifascismo. Esses têm que ser expurgados para fora do país, né? E é isso, obrigado, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o canal a crescer, e é isso, muito obrigado, até a próxima.